Oi, gente, tudo bem? Então, conforme eu combinei com vocês, esse material, essa aula aqui que eu vou gravar para vocês, ela vai servir de apoio conceitual e tal, para vocês fazerem, junto com a aula desta sexta-feira próxima, compor um conjunto de elementos para vocês fazerem a última atividade da disciplina, tá? De antemão, digo a vocês que é uma atividade que, em termos de volume, quantidade de coisas assim, não é uma atividade difícil nesse aspecto, mas ela é uma atividade que eu vou exigir de vocês um modo diferente de lidar com os conceitos da disciplina que foi exigido nas duas outras primeiras atividades. Tá? Então, uma atividade menor, uma atividade mais enxuta, mas uma atividade que eu vou exigir bastante, vou exigir conceitualmente. Tá? Diferente também da segunda atividade, eu não vou fazer uma regulação de avaliação pelo rendimento da turma. Eu vou fazer uma regulação de avaliação por critérios próprios, tá? E os critérios, logicamente, dentro do conteúdo, deste conteúdo aliado ao conteúdo de sexta-feira. Um terceiro lembrete é que vocês não terão slides. Vocês têm os textos que estão indicados na bibliografia e o conteúdo do debate da exposição deste vídeo e do debate da próxima sexta. Muito bem, então estamos falando aqui de qualidade social da educação. Um conceito, uma ideia, uma perspectiva de pensar a qualidade da educação. De antemão, digo a vocês que a avaliação externa, a avaliação de larga escala, que é o nosso assunto de sexta-feira, ela também é um modo, a depender de como o poder público lida com esse direcionamento, também é um modo de você compreender a qualidade da educação. O que eu proponho aqui, dentro dessa exposição, não finalizar com vocês um conceito, porque a ideia de qualidade da educação é um conceito que se remonta, é um conceito que se renova periodicamente, porque a educação se renova, os problemas sociais e econômicos dentro da própria escola também se renovam, então ela serve como um ponto de partida para olhar essa ideia de qualidade, mas não é um ponto definitivo. Então, vejam só, a gente pensar umas primeiras ideias sobre isso. As condições e os insumos para oferta de educação de qualidade são fundamentais para a construção de uma boa escola, sobretudo se estiverem articuladas as dimensões organizativas e de gestão que valorizem os sujeitos envolvidos no processo, os aspectos pedagógicos presentes no ato educativo e ainda contempla as expectativas dos envolvidos em relação à aquisição dos saberes escolares. Muito bem. Eu quero fazer um destaque em uma palavra de todo esse parágrafo, de toda essa citação de um documento importante que foi escrito em 2007, referência, uma das referências que eu coloquei para vocês, mas eu quero fazer um destaque de um termo, que é processo. Aqui, nós estamos falando de condições, nós estamos falando de insumos, nós estamos falando de reunir um conjunto de coisas que não vão garantir a qualidade da educação. Elas vão buscar o favorecer um cenário para que a qualidade da educação seja efetivada. Então, se eu estou falando de algumas dimensões de insumos, eu estou falando de dinheiro, mas também estou falando de recursos humanos, recursos
financeiros e recursos administrativos, certo? Tudo dentro desse contexto, nós pensamos como um ponto de partida dentro da ideia de qualidade social a seguinte premissa: não há qualidade de educação nesta ideia sem recursos apropriados para isso. Sejam recursos financeiros, sejam recursos pedagógicos, recursos administrativos. Sem esse ponto de partida, na ideia de qualidade social da educação, você, você vai uma outra via de pensar a qualidade da educação, e não a via da educação de qualidade social. Vejam só, aqui eu estou falando em organização de escola, estou falando em gestão da escola, estou falando em aspectos pedagógicos, estou falando das expectativas que os estudantes geram em relação a tudo isso para a aquisição de saberes escolares. Então, eu não estou falando de resultado, estou falando na geração inicial de condições para que ele aconteça. E aí eu acho que essa é uma imagem que eu trabalhei na minha dissertação, lógico que é 20, 30, 40 páginas de texto, de trabalho para tentar compreender isso, e aqui eu vou tentar fazer com vocês em 5 minutos. Tem os seus limites, né? Muito bem. Aqui é uma tríade que a gente tem. Somos, sabe, que é aquilo que eu falei com vocês, de recursos, de um modo geral, recursos financeiros e administrativos. E no meio do caminho, para você pensar em resultados, nós temos o que a gente chama de processo. E aí esse processo que a gente vai chamar de condições de qualidade, vocês podem chamar de condições de oferta, são condições de um modo geral que vão favorecer o processo de ensino-aprendizagem. Elas vão garantir resultado? Não, mas é uma tendência. Quanto melhores condições que você tem para ofertar um ensino, e aí um pouquinho mais para frente a gente vai tentar delimitar que condições iniciais são essas, maior a expectativa de você ter resultado. Independente de qual seja nessas três, entre aspas, etapas, que na verdade não são etapas, elas vão se integrando. Dessas três formas de compreender até você chegar no resultado do processo de ensino-aprendizagem, a política educacional está presente em todas elas. A intencionalidade política da educação está presente em todas elas, seja com mais ou menos recursos, seja com maior ou menor condição de oferta, seja com maior ou menor expectativa e foco em resultado. A política educacional está sempre no meio delas. Só que alguns aspectos vão começar que a gente passa a delimitar agora, vão começar a envolver mais a perspectiva de qualidade da educação, que aqui nessa exposição eu abordo para vocês. Então, vejam bem, quando a gente pensa em organização do trabalho pedagógico, dentro de uma perspectiva de qualidade social da educação, lógico, esse conceito ele não surge ao acaso, ele surge a partir de documentação institucional, a partir de leis, a partir da observação e de pesquisa, em que se vão reunir alguns direcionamentos que podem ser entendidos como um ponto de partida para a qualidade da educação. E aí vejam só se faz sentido. Dentro da organização do trabalho pedagógico, em matérias de condições primárias, que impactam na oferta de ensino com qualidade, aqui nós temos sala de aulas adequadas para etapa modalidade. Acho que vocês ainda não tiveram ainda planejamento, gestão educacional, organização do trabalho pedagógico, currículo, pelo menos uma boa parte de vocês. Mas lá vocês vão ver o quanto que isso é importante.
E quem já está em escola também vai entender o quanto que é importante que, por exemplo, uma sala, um espaço que oferte educação infantil, ele seja construído, organizado intencionalmente para isso. E, assim sendo, ele provavelmente não estará adequado para o ensino fundamental, para a oferta do ensino médio, e o contrário também é verdadeiro. Segundo ponto, ambiente escolar adequado para lazer, criação, prática de esportes, reunião com comunidade escolar. Você tem a questão da prática de movimento, da prática de esportes, do lazer, e também tem a questão da comunidade escolar. Então, um espaço que consiga integrar, ao mesmo tempo, a importância do desenvolvimento integral da criança e do adolescente, dentro de uma perspectiva de praticar atividade física, de ter um movimento, como um direito, uma parte do direito à educação, mas também a perspectiva de você ter a comunidade escolar envolvida nessas atividades e também um espaço propício para que a comunidade escolar também se reúna para outras questões. Terceiro ponto, equipamentos eletrônicos adequados em quantidade necessária, assim como bibliotecas, acervos, enfim. Eu estou falando mais de uma estrutura, de uma infraestrutura, né? Que contemple não só a questão do material de uma sala de aula, mas também equipamentos que vão auxiliar em conjunto com o processo de formação continuada, que vão auxiliar o professor dentro do processo de ensino-aprendizagem. Serviços de apoio pedagógico, adaptação de estudantes com deficiência e ambiente seguro voltado para uma cultura de paz. O aspecto D, com uma maior objetividade, porque o atendimento educacional especializado, ele não somente é previsto na nossa legislação, como é uma condição gerada para que estudantes que eventualmente não pudessem se desenvolver dentro de uma abordagem pedagógica coletiva possam se desenvolver com as suas particularidades sendo consideradas. O ambiente seguro e voltado para uma cultura de paz, ele já é algo um pouco mais abstrato. Se depende muito de qual é a demanda daquele lugar em relação a, por exemplo, estabelecer uma cultura de paz. Vejam bem, pense em uma escola em que você tem uma gestão de escola totalmente pautada na hierarquia e quase que numa ditadura escolar. A escola dificilmente ela vai ter um ambiente de paz, um ambiente tranquilo para o trabalho, um ambiente prazeroso para isso. E nós não estamos falando de violência, estamos falando de violência, mas simbólica, de violência do corpo. Então, são aspectos dentro da organização do trabalho pedagógico que, lógico que vocês, nesse momento, vocês não precisam decorar todos esses aspectos, mas é importante, como eu sempre digo a vocês na disciplina, a ideia de qualidade social da educação que nós estamos construindo aqui, ela tem uma direção, ela tem um caminho. E esse caminho é a construção de condições ideais mínimas para favorecer o processo de ensino-aprendizagem. Agora, quando vocês olham para tudo isso, uma boa parte, acredito que com exceção da letra E, todas as outras dependem de recursos, dependem de insumos, dependem de recursos financeiros para que isso aconteça. Então, criatividade aqui pode ser um elemento que auxilie, mas não vai ser um elemento determinante para o sucesso escolar dentro dessa perspectiva. Outras questões: número de alunos por turma, diferenciação de acordo com a etapa e modalidade de ensino,
São dois aspectos que já tinham mais ou menos sido contemplados no slide anterior. Dedicação exclusiva do docente a uma escola, algo super importante, super importante. Afinal de contas, até na última aula comentava com vocês o quanto que essa pluralidade de locais de trabalho que se possa oferecer ao professor, quanto isso pode ser danoso para a sua própria qualidade de vida. Tá? Tempo remunerado para planejamento e espaço adequado dentro da escola, isto é, lembram aquela questão da hora-atividade. Primeiro, a importância dela existir é fundamental. Segundo, ela ser remunerada. E terceiro, tão importante quanto as duas, que ela seja realizada dentro do espaço escolar, para que colegas de mesma turma, tenham a mesma turma, ou sejam da mesma, tenham estudantes de mesma faixa etária, ou até mesmo dentro da mesma etapa, possam trocar ideias, possam caminhar para uma construção coletiva de trabalho, possam se dedicar especificamente a você, de fato, planejar, ter intencionalidade pedagógica específica para aquela ação com aquela turma. Nem sempre, ou melhor, a maioria das vezes, o professor que é remunerado para a hora de atividade, por exemplo, e leva esse trabalho para casa, ele nem sempre ele vai, de fato, dedicar todas as horas que lhe são pagas para realmente fazer essa hora de atividade. E aí, qual que é o reflexo que nós podemos pensar a respeito disso? É que o planejamento do seu trabalho ele não seja bem feito, porque todas e todos aqui sabem, para além da escola, para além da universidade, a gente tem a vida. E quando a gente chega em casa, a gente tem a vida. Alguns têm maior demanda, outros têm menor demanda, mas nós temos uma vida, né? Então, ao se pensar em levar o trabalho para casa, não, vou fazer minha hora de atividade em casa, há uma possibilidade evidente de que esse trabalho, além de não ter todo o tempo dedicado para fazê-lo, ele possa ter como consequência ser insuficiente. Logicamente, o terceiro ponto é que ele perde a possibilidade dele ser realizado coletivamente. O atendimento especializado aos estudantes com deficiência, eu falei para vocês, e tudo isso se resume em melhores condições de trabalho docente. Então, estou falando de uma das dimensões, as condições de trabalho docente, uma das dimensões de você pensar o processo de ensino-aprendizagem e não, enfim, qual que é o resultado numérico do processo, mas o processo como a parte mais importante em matéria de fatores intraescolares, fatores de dentro da escola ou numa visão um pouco mais ampla de dentro do sistema. Esse é um ponto-chave para pensar a qualidade social da educação, porque até aqui eu venho falando sobre fatores intraescolares, fatores que dentro da escola vão ter uma certa influência na qualidade da educação. Agora, os próximos tópicos aqui se atém a questões que estarão fora da escola, que aqui a gente vai chamar de fatores extraescolares. E esses fatores fora da escola é que a perspectiva da qualidade social da educação entende que são tão importantes quanto, no sentido de serem atacados, de serem combatidos, de serem amenizados, de serem resolvidos em última instância. Primeiro, fatores socioeconômicos, como condições de moradia, situação de trabalho, desemprego dos responsáveis, estudante, renda familiar, entre outras coisas. Algo que nós já debatemos em demasia
na nossa disciplina, o quanto que fatores socioeconômicos são influentes dentro do processo de ensino-aprendizagem. E isso a política educacional resolve de forma alguma, mas isso é considerado dentro dessa leitura, de pensar que a qualidade social, a qualidade da educação envolve o social. E aí eu estou falando aqui nesse momento de fatores socioeconômicos, mas nós podemos pensar também em fatores socioculturais, que é a letra B, que é a escolaridade da família, tempo dedicado pela família à formação cultural dos filhos, hábitos de leitura, viagens, recursos tecnológicos, espaços sociais que as crianças frequentam, formas de lazer, aproveitamento do tempo livre, expectativas dos jovens em relação aos estudos e ao futuro das crianças e dos jovens, expectativas dos familiares. Gente, não sei se é tão importante quanto os fatores socioeconômicos, porque a questão social e econômica é uma questão de momento. Então, o estudante que não come, precisa comer, assim como todo ser humano. Mas a alimentação ela vai ser um elemento importante para que ele reúna condições físicas para estudar. Né? Agora, os fatores socioculturais, que por vezes são relegados dentro dessa leitura, e essa é uma perspectiva construída por um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu, ela vai dizer que existe uma espécie de hábito para Bourdieu, ele vai chamar de hábitos com U. E esse hábitos, ele se forma desde quando a criança nasce, a partir dos contatos que ela vai ter no seu cotidiano, a partir do nível de escolaridade, como que a família transforma esse nível de escolaridade em capital cultural para essa criança, antes de entrar, mas também depois que entra na escola, tempo dedicado para formação cultural, qual que é o acesso à cultura e a determinados tipos de lazer que essa criança tem. Tudo isso vai formando, para além da escola, uma cultura e também conhecimentos que, eventualmente, a escola trabalhe de outro jeito ou nem trabalhe. Né? Então, esse é um segundo elemento também. Terceiro elemento que vem de fora da escola: financiamento público adequado, recursos previstos, executados, decisões coletivas referente à aplicação de recursos, conduta ética na transparência de recursos. Vem o dinheiro, vem o recurso, mas para além de ter o recurso, a decisão de como gastá-lo, ela envolve também uma natureza ética, que a qualidade social se interessa também, que é, no limite, a decisão para o usufruto do recurso público, ela é coletiva ou é individual? Quanto mais coletiva, mais se aproxima de uma perspectiva ideal da ideia de qualidade social da educação. E o compromisso dos gestores centrais com a boa formação dos docentes e funcionários da educação. E aí, essa boa formação ela não envolve só formação continuada, ela envolve curso público, valorização da carreira, ambiente com um bom trabalho pedagógico, conhecimento de como que cada professor se avalia. E aqui eu poderia crescer mais coisas. Licenciamento remunerado para estudo, quem quer fazer pós-graduação, né? A especialização, ela não é muito comum, mas para mestrado e doutorado, ela já é um pouco mais comum de se ter essa liberação. Mas eu acho que a formação continuada ela é mais importante do que o professor fazer mestrado, fazer doutorado. Eu acho que as duas são importantes, porque o processo de imersão do professor dentro do mestrado, dentro do doutorado, ele não pode gerar outra coisa senão um professor melhor formado. É uma questão do processo, o processo de imersão, né? De aprofundamento dentro de uma
dentro de uma temática de educação, mas se esse professor para no mestrado, para no doutorado e não tem uma progressão na sua formação continuada, não vou dizer que se torne irrelevante, mas se torna parado no tempo. Né? Então, é um conjunto de aspectos que vão influenciar nessa perspectiva e vão dar a ela um tom de que é mais importante, insisto, mais importante que o resultado numérico é toda a construção de condições dentro de um processo de ensino-aprendizagem para que o resultado numérico e a qualidade da educação aconteça. Outras influências no interior da escola, elementos que sinalizam a qualidade da educação de modo geral, organização do trabalho pedagógico na gestão da escola, os projetos escolares, as formas de integração da escola com as famílias, fundamental, ambiente saudável, política de inclusão efetiva, o respeito às diferenças e o diálogo como premissa básica, o trabalho colaborativo. Todos os elementos que cheguei já a citar para vocês aqui na fala e que todos caminham numa mesma direção. Muito bem. Dentro desse cenário todo, um outro aspecto no qual a qualidade da educação se preocupa é com a permanência do estudante na escola. Tá? Que o slide foi um pouco desconfigurado, mas eu faço a leitura para vocês. Então, essa permanência do estudante na escola, acesso, permanência. A ideia é que o estudante acesse, permaneça e tenha acesso à qualidade da educação. Os processos de permanência da escola, o reconhecimento das suas potencialidades, desenvolvimento do espírito responsável e colaborativo, acesso a outros bens culturais, criatividade e criação artística, alimentação e transporte. Vejam só, não são nenhum elemento desses que vão dizer que o foco é o resultado, que o foco é o número que se apresenta após uma avaliação. Não há qualquer indicação aqui, porque o foco da qualidade social da educação não é esse. É ir pensando em tópicos e mais tópicos do processo de ensino-aprendizagem, mas no processo de ensino-aprendizagem inclusivo. Ou seja, se eu estou falando de permanência do estudante na escola, eu estou preocupado com que todos fiquem. Estou preocupado com que cada um, em sua medida, tenha sucesso. Então, é nesse sentido que a qualidade social da educação não incorpora o resultado como foco. Ela vai deixar de olhar para o resultado? Não. Mas ela vai entender que a mira, centro da política educacional, é, em primeiro lugar, recursos financeiros, recursos materiais, recursos humanos e o processo, as condições de oferta que serão dadas para que esses recursos humanos consigam fazer seu trabalho. Dentro do cenário da qualidade social da educação e a ação do Estado, entendam a ação do Estado como qualquer ente federado, município, Estado, governo federal, que oferte educação básica. Esse é o nosso debate. A educação com qualidade social, aqui eu separei 7 aspectos que podem, integrados, serem pensados como seria uma síntese do que se pensa educação com qualidade social. Reconhecimento social e valorização dos profissionais de educação básica. Quem esteve na aula passada deve lembrar bem desse debate, né? Da importância de, ao mesmo tempo, você ter uma valorização via plano de carreira, mas se ter também um conjunto de questões que reconheçam e valorizem o professor fora da escola. Né?
dimensões socioeconômicas, não esqueçam disso. A qualidade social da educação, ela relaciona fatores internos e fatores externos à escola. E é dessa relação que tem a inovação desse conceito, que é você pensar que a política educacional resolve uma parte dos problemas, mas tem outra parte que precisa de outros elementos da ação pública, outras políticas intersetoriais. Política de pleno emprego, de trabalho, política de saúde, política de acesso à cultura, tudo isso vai envolver as melhores condições possíveis para que o estudante aprenda. Falei aí de dimensões culturais, financiamento adequado, transformação do espaço físico em lugar de aprendizagem e convivência, e compreender o sentido político das políticas governamentais. Destaca-se, quero minimamente fazer isso, a aproximação da família. O nosso debate durante toda a disciplina é sobre escola pública. E ele tem que ser desse modo, porque aos que fazem pedagogia ou outra licenciatura hoje, e que forem exercer a profissão docente, 87% de vocês estarão no serviço público, porque é o serviço público o grande empregador de professor de educação básica no Brasil. A gente disse que é o serviço público que é o que mais tem vinculação de matrículas, consequentemente, vinculação de professores. Ora, se é público, ele precisa ter a família presente, ajudando a construir a escola. E a qualidade social da educação, ela traz esse reconhecimento, essa importância e essa necessidade de trazer a família para que esteja junto com os profissionais da educação no processo de ensino-aprendizagem. Isto posto, quero lembrá-los, nós falamos aqui sobre basicamente dois aspectos que vão influenciar na qualidade social da educação: fatores internos da escola, fatores externos da escola. Esse contexto todo, ele dá na nossa perspectiva, ele dá uma dimensão de entender que o resultado, a avaliação de larga escala, ou até mesmo o resultado de uma prova, ele não deixa de ser importante, ele só não é o centro, ele só não é o foco do processo. Não se faz a política educacional dentro de uma perspectiva de educação com qualidade social a partir do resultado. Se faz a partir do processo, a partir do reconhecimento dos fatores internos, dos fatores externos da escola, e a importância deles para a melhoria da qualidade da educação. Aqui se importa com as condições. Quais são as condições que vão dadas aos profissionais de educação para que a educação aconteça? Os próximos slides aqui, esses são slides que vão dar conta de um panorama, e é parte da pesquisa e tal, em decorrência do nosso curto tempo, eu vou explorar eles muito pouco, porque acabou sendo uma pesquisa que eu fiz mesmo, mas eu quero mostrar para vocês mais à frente alguns mapas, e aí eu vou interpretando somente os mapas, tá? Esses mapas, eles vão trazer um direcionamento de uma pesquisa que eu fiz em 2017, na verdade é a minha pesquisa de dissertação de mestrado, de que modo nós podemos compreender as condições de oferta, especificamente no ensino fundamental, olhando para 4.600 municípios brasileiros. Então, não são os 5.570, mas é uma amostra boa, né? E, de modo geral, se vocês olharem para esse mapa aqui à esquerda do vídeo de vocês,
Nós costumamos ter uma divisão meio que pré-definida, com centro-oeste, nessa sequência, centro-oeste, sudeste, sul, com melhores condições de oferta, seguidos de norte e de nordeste e de norte. Eu venho trazendo uma teoria, construindo uma teoria com vocês de que a Paraíba é dos mais pobres ou menos pobres, né? E isso, de fato, também aparece quando a gente pensa nas condições de oferta, né? Ela está em um nível intermediário, não é um nível mais baixo do que a maioria do Nordeste, mas é um nível intermediário. Agora, dentro dessa perspectiva de pensar em condições de oferta, a gente trabalhou com 3 condições que se agregaram para virar condições de oferta. Primeiro, de trabalho do professor, e aí, se vocês olharem no mapa, as condições de trabalho do professor, elas também são bem diversas. Tem um destaque ali que é bastante interessante, que é o estado do Sergipe. O Sergipe tem um plano de carreira muito bom para professor e tal, tem uma situação trabalhista boa também, porque praticamente não tem professores como prestador de serviço, como professores temporários, então também é algo que chama a atenção e que auxilia muito a elevar essas condições. Mas, de um modo geral, nós temos aí um cenário que evidencia que, no caso dos municípios, isso é uma pesquisa municipal, no caso dos municípios brasileiros, a lógica continua mais ou menos a mesma, né? Centro-Oeste, em maior destaque, seguido de Sul-Sudeste, Norte e Nordeste com destaque negativo, podemos dizer assim. Nas condições materiais da escola, isso é, toda a condição de infraestrutura, de equipamentos, enfim, essa estratificação ela é bem mais acentuada entre Centro-Oeste, Sudeste e Sul em relação ao Norte e Nordeste, e eu tenho como hipótese que isso vai estar muito atrelado também a clima, apesar que no Centro-Oeste é bastante quente também e tal, mas vai estar muito atrelado a clima, porque o clima do Nordeste, da região Norte, ele é um clima que ele carece de mais investimento em infraestrutura, especialmente ar-condicionado, para o Pontas, evidentemente, uma sala sem ar-condicionado, vocês sabem bem disso, uma sala sem ar-condicionado, ela gera condições aqui no Nordeste, condições bastante insalubres para você estudar. E, direcionando para a parte final desses comentários, um terceiro aspecto para você pensar nesse mapeamento são as condições de gestão. E aí, dentro desse mapeamento, se destaca o Mato Grosso por um simples aspecto. Ele é um dos poucos estados brasileiros que praticamente todos os diretores municipais eles são eleitos. Então, é uma eleição de diretor. De um modo geral, pelo menos 2/3 dos diretores no Brasil são nomeados pelo prefeito, pela autoridade local competente em relação a isso. Tá? E aí, isso, dentro desse indicador, dentro dessa métrica, ele é um indicador forte, um indicador que tem bastante influência e tal, então há esse destaque em relação a isso. De um modo geral, permanece essa estratificação, mas ela é a estratificação dos outros indicadores parciais, mas é uma estratificação menos evidente, uma educação mais leve, podemos dizer assim. Ok? Retomando, então, aonde que vocês têm que ter mais foco aqui dentro dessa nossa conversa em relação ao conceito? Nesse slide,
Aqui se reúne os principais elementos que apontam o foco da qualidade da educação com qualidade social e talvez aqui dentro da nossa primeira imagem, que é pensar que a qualidade social da educação tem como enfoque o processo e não o resultado, seja ele medido na métrica que for, por avaliação externa, ou até mesmo por uma prova dentro do próprio município, dentro da escola. Senão, esse não é o foco de ação da política educacional quando ela é pensada a partir da ideia de educação com qualidade social. Muito bem? De um modo geral, era isso. Na próxima aula, nós complementamos e, posteriormente, passo a vocês o trabalho final. Vejo vocês em breve.